Rei Leão. Então, vamos começar de fato a nossa aula. Vocês estão vendo a minha tela? Se vocês puderem responder por áudio, vai ser melhor, porque eu não posso ficar trocando, porque senão vai sair de onde eu tô. Tá dando para ver a apresentação? Tá sim, Sim. professora. Sim, professor. Obrigada, gente. Sim. Antes de A começar a minha falar do internet tá conteúdo... oscilando. Tá, tudo bem, sem problema. Foi você que avisou que a internet estava ruim? A Eliane, Tá legal, já tô avisada, não tem problema nenhum. Antes da gente falar do conteúdo propriamente dito, é uma coisa, deixem sempre os microfones fechados. Quando vocês quiserem falar, vocês abram o microfone, tá legal? Para não ficar com interferência, enfim, a gente conseguir conversar melhor. Antes de eu começar a falar do conteúdo em si, que a gente vai falar sobre texto hoje, acho que toda disciplina de redação, em qualquer momento, precisa falar sobre texto, precisa começar falando sobre texto, porque é o que vocês vão produzir, né, de fato, na hora dos vestibulares, de fazerem os vestibulares. Eu queria me apresentar. Né? Eu já me apresentei brevemente, mas vou me apresentar de novo de uma forma mais ampla. Eu sou a Sofia, eu tenho 24 anos, eu sou formada em letras pela UFRJ, eu me formei em 2019, então eu estou há 2 anos aí já formada. Tenho bastante experiência assim, nesses 2 anos com vestibulares, especialmente o Enem. Eu já trabalhei em outro pré-vestibular, eu trabalhei no pré-vestibular lá do CAP da UFRJ, né, o Colégio de Aplicação. Corrijo redação para a plataforma de correção de redação de vestibular, o ERJ e Enem, né, no caso. Eu moro no Meyer. Eu acho que, assim, essas são as informações mais interessantes que vocês podem ter de mim. Eu gosto sempre de falar essa informação porque, para mim, ela é importante. Eu sou flamenguista. Então, assim, quero também saber um pouquinho de vocês no decorrer do tempo, tá? Quero que a gente tenha uma relação de proximidade, porque eu acho que essa proximidade é muito importante, né, para a gente construir um laço. É importante que eu saiba quem vocês são, é importante que vocês saibam quem eu sou, para a gente poder ter uma relação legal. E aí, sobre a nossa disciplina em si. Antes da gente começar, eu preciso passar alguns recados, né, porque a nossa disciplina é muito complexa, porque não é só a gente chegar aqui, eu dar uma aula para vocês tirarem as dúvidas comigo e acabou. Vocês precisam produzir textos, né? E isso também exige que a gente tenha uma relação mais próxima um do outro. Então, primeiro, falando do formato da nossa disciplina até o final do ano. A gente vai ter sempre essas aulas lives, como a gente está tendo hoje, de 15 em 15 dias, como a Thaís já falou lá no início do dia. E a próxima live que a gente vai ter vai ser no dia 26, né? Só no final do mês. E aí, quando a gente não tiver em live, a gente vai fazer esse atendimento síncrono pelo WhatsApp que vocês devem ter tido hoje em algumas outras disciplinas, né? Então, quando a gente tiver esses atendimentos, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mandar um arquivo parecido com esse, só que em Word, tá? Com algumas informações importantes sobre o conteúdo referente àquela semana. E aí vocês vão ler e vão tirar dúvidas. Professora, eu não entendi muito bem esse conceito, essa ideia não ficou clara para mim. E a gente vai conversar ali no WhatsApp. Se for preciso, eu vou mandar áudios, tá? Se for preciso, eu mando textos. E aí a gente, assim, vai tentando desenvolver. Porque se a gente tivesse lives toda semana, todo sábado, vocês ficariam com 8 horas direto de aula. E assim, ninguém aguenta. Já é difícil se a gente estivesse lá no polo, né? A gente já ficaria cansado. Imagina se a gente vivendo como está vivendo virtualmente. Ficaria mais complicado ainda, né? Outra coisa muito importante, a frequência de apresentação de propostas e entregas de redações de vocês. Eu ainda não sei como vai ser isso, porque inscritos no PVS da Penha, a gente tem mais de 100 alunos. E sou só eu que corrijo todas as redações. Então, eu preciso encontrar um esquema que seja bom para mim. Eu estou fazendo pós-graduação também, então, assim, eu estou trabalhando, eu estou estudando, muitas coisas ao mesmo tempo, que seja bom para vocês. Eu deixo de antemão aqui que eu pretendo fazer essa frequência de 3 em 3 semanas. Por quê? De 3 em 3 semanas vocês conseguem desenvolver um bom texto, dá tempo de pesquisar, dá tempo de fazer rascunho, dá tempo de produzir a redação em si. E nessas 3 semanas eu também tenho tempo de corrigir e retornar os textos para vocês. Tá? Então, não se preocupem, a gente vai acabar produzindo menos textos, talvez, do que vocês gostariam, mas eu prometo que vou dar uma redação corrigida assim, de uma forma bem caprichosa. Eu não gosto de corrigir redação só colocando a nota sem explicar por quê. Vocês vão ter comentários, eu vou fazer uma correção bem minuciosa para vocês. Outra coisa importante, as redações têm que ser sempre feitas à mão. Por que essa exigência? Quando vocês forem fazer os vestibulares lá, o Enem, a UERJ, o CEDERJ, vocês vão ter que escrever, né, à mão a redação lá. Eu não posso avaliar o texto de vocês escrito pelo Word. Por quê? O Word tem corretor de texto,
O Word não significa realmente que você escreveu 30 linhas, se você fosse escrever à mão talvez fosse mais ou menos, tá? Eu preciso da reprodução da redação de vocês o mais fiel possível. E aí, como vai ser essa forma de entregar a redação? Vocês vão enviar por e-mail, por esse endereço que eu coloquei aqui, tá? Eu vou botar também meu endereço lá nos 2 grupos. E vocês têm que enviar a foto por e-mail. Essa foto pode ser a foto em si, vocês podem pegar o celular e tirar a foto tranquilamente e me enviar, ou vocês podem escanear. Quem tiver scanner em casa, melhor ainda, porque a qualidade da imagem vai ficar melhor. Coisas importantes. Prestem atenção se a foto não cortou as margens, tá? Porque isso é muito importante. Se eu receber uma redação que você cortou, por exemplo, as últimas linhas da conclusão, eu vou achar que você não concluiu o texto direito e sua nota vai cair. E outra coisa, letra. Gente, a letra de vocês, na hora que vocês forem escrever uma redação, caprichem ao máximo. Ah, minha letra é feia. Tenta fazer a letra mais bonita que você conseguir. Porque eu vou tentar, na medida do possível, do tempo que eu tiver disponível, ter boa vontade de corrigir a sua redação, de ler o seu texto, tá? Mas quando você estiver lá no Enem, que o cara corrige sei lá quantas redações por dia, ele não vai ter essa boa vontade. Então é importante demais que vocês tentem fazer a melhor letra possível para que vocês tenham uma correção boa. Porque se eu não entendo a sua letra, não tem como corrigir direito a sua redação, tá? E por fim, um alerta que eu quero fazer a vocês, um recado que eu quero deixar, é que existem, como a Thaís falou, outras formas da gente ter atividades no PVS durante a semana, né? Nossas aulas síncronas são aos sábados, mas vocês têm outros materiais para estudar, não temos só as aulas aqui. É muito importante, primeiro, vocês assistirem as videoaulas no canal do YouTube. Já foi enviado o link, tá? Se inscrevam no canal porque vocês vão receber as notificações, mas eu vou também mandar a aula no dia que ela for postada. As postagens estão programadas às segundas-feiras, então a gente vai ter a postagem referente a essa aula 1 na segunda-feira, dia 14. E assistam as aulas, elas têm cerca de 15 a 20 minutos no máximo. Geralmente elas têm 15 minutos. É muito importante que vocês assistam, porque é outra forma, é outro professor dando o mesmo conteúdo, e vocês podem tirar as dúvidas a partir do que viram lá nas videoaulas. Outra coisa, leiam sempre o capítulo que a gente está trabalhando do livro. Hoje a gente vai ler e vai trabalhar, ler não, né? A gente vai trabalhar o capítulo 1 do livro. Sempre depois da aula, quando vocês forem estudar redação, leiam o capítulo, porque uma aula tem aqui 45, 50, 55 minutos. Eu não posso fazer mais do que isso. Quando vocês leem no livro, vocês vão ver que existem muitas outras informações que eu não consigo dar aqui. Elas são complementares, eu trago as mais importantes. Mas quanto mais informações vocês tiverem, melhor, porque vocês vão produzir textos melhores naturalmente, né? Alguma dúvida sobre isso? Alguma questão? Sofia, bom dia. Oi. Meu nome é Andressa. Oi, Andressa. Então, você... Tudo bom? Então, você vai dar alguma indicações de livros para que a gente possa ler também? Eu posso dar. Você diz livro de literatura mesmo? Livro para poder até mesmo melhorar a escrita, né? Para ter um melhor desempenho. Eu posso passar. Seria bacana, porque até mesmo para a gente poder ter um melhor desempenho nas nossas redações, entendeu? Eu concordo. Quanto mais vocês lerem, melhor vocês vão escrever. Eu concordo. Posso fazer uma listinha assim, se for do interesse de vocês. Os vestibulares, o Enem não, né? Mas a UERJ pede que vocês leiam livros. Não sei se alguém vai fazer a UERJ aqui, mas os livros da UERJ desse ano para redação o 1984, né, do George Orwell, e o livro da prova de língua portuguesa é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Então são vestibulares diferentes. Mas claro, vocês não precisam ler só as leituras obrigatórias. Quanto mais vocês lerem, melhor vocês vão ficar de escrita também, né? Alguma outra dúvida além da Andressa? Não? Tudo bem, também se vocês não tiverem... As dúvidas nunca aparecem agora, elas aparecem depois que vocês lerem o material e estudarem. Depois que vocês estudarem, quando vocês estiverem aí pegando esse material, vocês podem me mandar mensagem também que eu respondo sem nenhum problema. Tá legal? Então vamos começar a nossa aula em si. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de texto, né? E aí eu trouxe 2 fragmentos, que eu não vou chamar de texto ainda. O fragmento 1 e o fragmento 2. Professora, licença. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. A gente consegue ter acesso a esses livros, que no caso vai ser para redação pela internet, e nós temos que comprar eles?
fica a critério de vocês. Eu não vou obrigar ninguém a comprar, com certeza, porque livro hoje em dia Mas a é gente muito consegue ter caro. acesso a ele pela internet? Provavelmente. Eu vou tentar fazer uma lista que tenha disponível para baixar, tá? Porque aí Tá, facilita. obrigada, Para quem não tiver como comprar, de repente consegue um PDF na internet para ler. Tá legal? Então vamos lá. Eu trouxe 2 fragmentos. Eu vou ler para vocês os 2. Eu ainda não vou chamar eles de texto. São só 2 fragmentos. Fragmento 1. Esse fragmento, inclusive, está lá no livro como exemplo, tá? Na apostila de vocês, de redação, que está no grupo de redação do WhatsApp e está lá no Google Classroom. Então, diz assim: estive em sua casa. O vazamento de substâncias tóxicas do rio acontece enquanto aquele gato não para de miar. Por isso, o presidente da Bolívia parece interessado em resolver o problema, ainda que o lançamento desse novo computador não tenha sido acompanhado de uma estratégia adequada de marketing. No entanto, o Fluminense não poderia pagar o salário do jogador, pois Petrópolis ainda mantém a beleza dos tempos imperiais, com carruagens aos sábados. Por isso, os veterinários tendem a reconhecer o problema e propor soluções pertinentes. Alguém entendeu o que está escrito aqui? Dá para entender alguma coisa? Não. Não dá pra entender. Eu não entendi nada. Assuntos bem diferentes. Achei bem confuso. Confuso pra caramba, né? Porque tem 1 milhão de coisas. Eu tava em casa, a pessoa veio na minha casa. Aí depois ela começa a falar de vazamento de substâncias tóxicas. Aí ela fala do presidente da Bolívia. Aí ela fala do lançamento de um computador. Aí ela fala que Fluminense não poderia pagar um salário do jogador. Aí ela fala de Petrópolis. Isso não é um texto. A primeira coisa que a gente vai ver é que o texto precisa fazer sentido, né? Isso não está fazendo sentido nenhum. A gente tem ideias soltas que estão até escritas formalmente como um texto. A gente tem frases, né, marcadas por ponto final, por vírgula, mas essas frases juntas não estão fazendo sentido. Então, esse fragmento 1 não é um texto. Agora vamos para o fragmento 2. Diz assim: ontem choveu muito forte, por isso minha rua inundou, não pude vir à aula hoje e perdi a prova. A professora me pediu para vir aqui na coordenação, para que assim eu possa dar entrada no pedido de segunda chamada. E esse segundo aqui? Tá melhor, não tá? Já fez bastante Tá fazendo muito mais sentido, né? Exatamente. Isso sim é um texto, porque além de ter o formato de um texto, né, tem frases, uma frase depois da outra, essas frases estão fazendo sentido. A gente entendeu que é um aluno que teve um problema, choveu, né? Ele não pôde ir à escola, por isso ele perdeu essa prova, e a professora, sabendo da situação, pediu para que ele fosse na coordenação e fizesse um pedido de segunda chamada. Perfeito. Isso é um texto. Faz sentido, está bem escrito, está bem pontuado, e é isso que a gente vai ver agora. A partir do que a gente viu aqui, a gente consegue chegar a essa definição aqui. Então, o que é o texto? Texto é isso aqui que eu vou dizer agora. Texto é toda a unidade linguística e semântica de comunicação. Nossa, que definição complicada, né? Cheia de palavra estranha. Vamos ver cada uma delas. Vocês percebam aí que eu coloquei coloridinho, né? Cada palavra tá de uma cor, porque é uma coisa que vocês têm que começar a se acostumar também, não só para minha disciplina, de uma forma mais geral. Toda vez que vocês pegarem uma definição, por exemplo, história, né? Que é uma disciplina que tem muita definição. Ah, Idade Média é não sei o quê. Vocês vão ter que prestar atenção que toda definição tem palavras-chave. As palavras-chave são as palavras mais importantes para vocês entenderem uma definição. E as palavras-chave da definição de texto são unidade, linguística, semântica e comunicação. Se você não entender o que significa cada uma dessas 4 palavras, você não vai entender o que significa a definição naturalmente, né? Então, para entender uma definição, primeiro passo, identifica quais são as palavras-chave. Identifiquei unidade, linguística, semântica e comunicação. Agora eu vou destrinchar essa definição pegando cada uma delas. E unidade significa o quê? Se refere ao quê? A unidade, quando a gente está falando de texto, se refere à relação entre as partes. A gente viu ali no fragmento 1 que as partes do texto, as frases, não estavam nem um pouco relacionadas. Então, ela não é um texto porque as unidades lá em cima, quer dizer, não existe unidade. As frases lá em cima não estão relacionadas. Aquele texto não é um texto coeso, né? Depois, a gente parte para a palavra linguística. Linguística é uma palavra até fácil, né, de entender quando a gente está no universo da língua portuguesa, da literatura, da redação. Linguística é uma palavra que remete à linguagem. Quando a gente fala em linguagem, a gente fala em forma. O fragmento 1 até tem forma de texto,
né? A gente viu que ele está ali escrito, são frases, tem vírgula, tem ponto, tem tudo ali certinho formalmente. Mas semanticamente ele não faz sentido. Em termos de unidade ele não faz sentido, ele não é uma unidade. Então ele não é um texto. Semântica. Semântica tem a ver com o sentido, o conteúdo, né? O fragmento 1 não é um texto porque não tem sentido. O fragmento 2 tem sentido, ele está contando uma história, né? Está relatando uma situação. E por fim, a comunicação é tudo que se refere à interlocução, né? O que eu estou fazendo aqui com vocês é uma interlocução, uma situação de interlocução. Eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Então, o texto também precisa estar inserido nessa comunicação. Por exemplo, uma pessoa aqui poderia chamar um biomédico para falar aqui sobre Covid com a gente. Se ele chegasse aqui e começasse a falar nos termos que ele usa lá na universidade com os colegas pesquisadores dele, a gente não ia entender nada. Por quê? Ele não estaria preocupado com a interlocução, entendeu? Ele não estaria preocupado com a comunicação, com a forma como a comunicação ia se dar nesse contexto. Então, toda vez que a gente fala, a gente sempre pensa para quem a gente está falando, em qual contexto que a gente está falando, e a comunicação tem a ver com isso. Então, texto é toda a unidade linguística e semântica de comunicação. É tudo aquilo que tem uma unidade, tem uma coesão, né? Tem uma união de forma e conteúdo em um contexto que as pessoas estão interagindo. Agora a gente... Ficou alguma dúvida sobre isso? Podemos passar. Não. Não? Não. Tudo tranquilo por enquanto. Maravilha. Agora a gente vai ver a classificação dos textos, porque de acordo com a linguagem que os textos são produzidos, a gente consegue classificá-los de formas diferentes. Então, aí, número 1, em relação à forma de produzir esses textos. Os textos podem ter linguagem verbal ou linguagem não verbal. Eu não vou falar sobre cada um deles agora, porque os próximos slides são justamente sobre isso, né? Então, existe a forma de classificar. 1, linguagem verbal ou linguagem não verbal. 2, linguagem escrita ou linguagem oral. 3, linguagem técnica ou linguagem artística. 4, linguagem pessoal e linguagem pessoal, né? Além da forma como a linguagem é utilizada em um texto, a gente também tem o grau de formalidade em que esses textos são utilizados. Eles podem ser formais ou informais. E aí vocês percebam que nesse slide, o verbal, escrita, técnica, impessoal e formal estão em vermelho. Por que eu coloquei isso em vermelho? Porque a redação de vestibular é um gênero textual, que eu vou falar um pouquinho depois sobre gênero. Professora, com licença, tô falando aqui nas mensagens que tem gente pedindo para entrar. Ah, perdão, gente. Perdão. Quando for assim, vocês me avisem, tá? Porque quando eu tô na outra tela, eu não consigo ver nada aqui do Meet. Mas eu já aceitei quem tava aí esperando. Perdão, tá? Quem tava na sala de espera. Obrigada por avisar. Quando vocês fazem uma redação de vestibular, vocês têm que usar necessariamente linguagem verbal, vocês vão usar linguagem escrita, vocês vão usar linguagem técnica, impessoal e vão usar o registro formal. Vocês vão entender nos próximos slides por que a gente faz isso, né? E aí eu coloquei uma observação aqui, que essas formas de usar a linguagem dependem muito dos elementos do contexto em que você vai estar inserido, né? Por exemplo, quem é o autor do texto, com quem você está falando, qual o conteúdo, onde você está, tudo isso varia em relação à forma como você vai escolher, né? Eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando a linguagem oral, né? Eu não falo da mesma forma como eu escrevo. Quando eu escrevo, eu sou muito mais formal, certo? Então, isso tudo varia de acordo com uma série de questões de contexto, tá legal? Tô aceitando aqui mais uma galera. Então, vamos ver as classificações uma a uma, começando pela linguagem verbal e a linguagem não verbal. O exemplo de linguagem verbal que eu trouxe é exatamente o exemplo lá do fragmento 2, é o mesmo texto. E o que é a linguagem verbal? É toda a linguagem que usa palavras, naturalmente, né? Então, uma redação de vestibular, um livro, um bilhete, tudo isso usa a linguagem verbal, porque está usando palavras para se comunicar. Mas uma coisa que muita gente não sabe ou não percebe é que texto também imagem também é texto, desculpa. E aí eu trouxe aqui essa imagem, que é uma imagem até famosa no universo da história, que é uma imagem do ataque de napalm da Guerra do Vietnã. Napalm, eu não sei se vocês sabem, que é uma substância química que é muito abrasiva.
A Guerra do Vietnã foi uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã que, infelizmente, vitimou muitas pessoas, né? E aí vocês estão vendo ali na foto que são até crianças, né? Essas pessoas que estão aqui na frente são crianças, são soldados ali atrás deles. Vocês não acham que tem uma mensagem sendo veiculada aqui? Só que ela está sendo veiculada de uma forma diferente, de uma forma não verbal, que é uma imagem, né? Então, não significa que um texto não é uma imagem. Um texto é sim uma imagem. Tanto que no Enem é comum você ver lá nos textos motivadores imagem, né? Porque eles estão ali colocando algo visual para vocês interpretarem, tá? Então, toda vez que vocês verem um texto, imagem, não pense que ali não tem nada demais. Ali tem sim coisa demais. Só que eles estão usando linguagem não verbal para mostrar essas coisas, tá? E aí, por exemplo, tirinha tirinhas, né? Cartoons. Usam as duas linguagens, é uma mistura de linguagem. Tem texto, né? Só que o texto e a imagem andam juntos. Às vezes, para ter um efeito de humor, você tem que ler e tem que ver a figurinha. Então, não significa que você vai usar só uma linguagem. Depende do gênero, depende do contexto. Às vezes você vai usar as duas, ou às vezes você vai usar uma só. Tá legal? Depois, a gente tem a linguagem escrita, a linguagem oral. Como eu falei com vocês, é o mesmo exemplo. Eu usei o mesmo exemplo porque esse texto é bem curtinho, é bem enxuto, lá do fragmento 2. Ele está usando palavras. Isso aqui é como se a gente estivesse lendo um bilhete que o menino ou a menina que passou por essa situação deixou lá na mesa da diretora, né? Ele escreveu, ele colocou tudo por escrito, com palavras, o que ele estava querendo comunicar. E, por outro lado, além da linguagem escrita, em oposição existe a linguagem oral. A aula que a gente está tendo aqui é um exemplo, né, de utilização da linguagem oral. Tanto a linguagem oral, tanto a linguagem escrita usam a linguagem verbal, mas elas usam de forma diferente. A linguagem escrita usa a linguagem verbal apoiada em um suporte, digamos assim, tem que ser um papel, um Word, né? Ela não pode estar solta, e a linguagem oral, o suporte é o ar, né? Digamos assim, são as situações de comunicação que fazem a gente falar e usar as palavras oralmente, né? Depois a gente tem a linguagem técnica ou a linguagem artística. A linguagem técnica, o exemplo que eu dei para vocês do biomédico, caso ele viesse aqui falar com a gente, é um bom exemplo de linguagem técnica, mas assim, algo bem específico. Eu trouxe aqui um textinho que é até daquela época do ano passado, como eu montei essa aula do ano passado, de quando estavam descobrindo o sequenciamento do coronavírus para começar a fazer os testes e vacinas, né? E aí o textinho diz assim: como estavam fazendo o sequenciamento para o novo coronavírus pela primeira vez e o resultado não tinha ficado próximo de 100% de cobertura, resolveram repetir. Na segunda tentativa foi que conseguiram o que chamam de cobertura do genoma, que é o percentual aproximado de um genoma completo. A primeira tentativa chegou a pouco mais de 96% e na segunda foi 98%. Então, o que é a linguagem técnica? A linguagem técnica é uma linguagem bem específica de uma área. A gente está vendo aqui termos muito usados na biologia, na biomedicina, na medicina, né? Quando a gente vê sequenciamento, coronavírus, cobertura do genoma, genoma completo, são termos muito utilizados para essas áreas. A linguagem técnica é assim, né? É justamente isso. Quando eu estou lendo meus textos lá de literatura, que eu estudo literatura, né? Existe uma linguagem técnica, a gente fala em enredo, em narrativa, em personagem, né? É essa linguagem que está ali a serviço do conhecimento científico, tá? De vocês construírem conhecimento científico para uma área específica. Aí vocês fazem uso da linguagem técnica. Agora, a linguagem artística, por outro lado, é uma linguagem totalmente diferente. Ela usa a linguagem de uma forma diferente, né? Vamos usar aqui o exemplo do poema do Leminski. Ele diz assim: ameixas, ame-as ou deixe-as. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um jogo de linguagem, né? Um jogo de palavras. E a linguagem artística tem isso. A pessoa não usa necessariamente a linguagem da forma como a gente conhece. O artista está procurando repensar a linguagem, outras formas de usar a linguagem. Aqui ele fez esse jogo de palavras para fazer uma gracinha, para ter um efeito engraçado, né? E então a linguagem artística tem esse lado. É uma linguagem que se utiliza de outros artifícios, se utiliza de metáforas, de metonímias, enfim, das figuras de linguagem para produzir efeitos, né? É a linguagem que os poetas usam, que os escritores usam, enfim. É uma linguagem específica para a arte, né? Para esse tipo de manifestação
que não a ciência. Então, a linguagem técnica é uma linguagem científica, em outras palavras, e a linguagem artística é essa linguagem desconstruída, se eu posso chamar assim. E aí, o último tipo de linguagem que a gente tem é a linguagem pessoal ou a impessoal. A linguagem pessoal, o exemplo também é aquele texto lá. E aí vocês podem perceber, lendo com mais atenção, que ele é cheio de marcas de primeira pessoa. Você sabe, a linguagem pessoal, você sabe quem está falando, né? No caso, esse texto aqui tá: ontem choveu muito forte, por isso minha rua inundou. Minha, né? Pronome possessivo de primeira pessoa. Não pude, eu não pude. Mais uma vez a primeira pessoa marcada. Vir à aula hoje, eu perdi a prova. A professora pediu a mim para vir aqui na coordenação para que assim eu possa dar entrada no pedido de segunda chamada. Então, a linguagem pessoal é um tipo de linguagem que a gente sente no texto quem é que está falando, né? Um diário, por exemplo, é um gênero textual que usa muito a linguagem pessoal porque as pessoas estão ali falando das próprias experiências. Então, a linguagem pessoal é quando vocês estão falando de vocês, de experiências, de coisas que vocês viveram. Por outro lado, a linguagem impessoal é uma linguagem mais científica, digamos assim, é uma linguagem mais objetiva, né? Quando vocês vão fazer redação do Enem, produzir um texto jornalístico, como é esse caso, vocês têm que usar essa linguagem pessoal. Não significa que vocês não vão colocar as suas impressões. Significa que vocês vão colocar as suas impressões, mas textualmente isso vai ficar impessoal. Vamos ler aqui esse fragmento. A valorização de 14,15% e a queda dos preços de matérias-primas industriais e agrícolas fizeram o índice geral de preços, disponibilidade interna, chegar ao fim de 2005 acumulando alta de 1,22%, a menor taxa desde 1945, como informou ontem a Fundação Getúlio Vargas. Então vocês veem aí que é um texto sem nenhuma marca de pessoalidade. Ele está todo em terceira pessoa, né? É informativo, é objetivo. A linguagem pessoal é isso, é objetiva. Tá? E aí, atenção ao que eu acabei de falar lá. Linguagem pessoal é diferente de conteúdo opinativo. Quando a gente fala em linguagem pessoal, a gente está falando em forma. Lembra que forma tem a ver com linguagem. Forma pessoal, como você veicula um conteúdo qualquer. Por exemplo, hoje eu comi muito, estou até me sentindo um pouco mal. Isso eu estou falando uma linguagem pessoal, mas é uma forma pessoal como eu estou vinculando um conteúdo qualquer, não importa. Né? Hoje eu comi muito, estou me sentindo um pouco mal. É eu que estou sentindo essas coisas. Agora, o conteúdo opinativo é outra coisa. É um conteúdo pessoal que você pode veicular de forma pessoal ou impessoal. No Enem, vocês acham que é pessoal ou impessoal? Você vai colocar lá na redação, eu acho que, ou acredita-se que, qual dos dois? Impessoal. Com certeza. Impessoal. Com certeza, porque vocês estão ali fazendo uma tese, estão fazendo uma redação que está mostrando seu ponto de vista, mas de uma forma científica, né? Tanto que vocês usam argumentos, vocês usam fundamentação. Então, sempre utilizem conteúdo opinativo de forma impessoal. Exemplo, coloquei aqui. A partir da análise empreendida... Está dando retorno, obrigada. A partir da análise empreendida, conclui-se que a implantação das cotas nas universidades públicas constitui um grande avanço para a população negra. Claro que aqui a gente está vendo o conteúdo opinativo daquela pessoa, a gente está vendo como ela pensa, ela está achando que a implantação de cotas nas universidades contribui, né, constitui-se um grande avanço para a população negra, mas a forma como ela está mostrando isso é impessoal, é uma forma distanciada do texto, e é exatamente isso que é esperado de vocês em redações de vestibulares, ou quando vocês entrarem na faculdade, que esperamos que seja no final do ano, vocês também vão fazer artigos, vão escrever provas, vão fazer trabalhos que vai ser exigida a linguagem pessoal. Então, o Enem é um teste para isso, para que vocês entrem já entendendo que na universidade, vocês estão fazendo ciência e a ciência é impessoal. Então, vocês têm que usar sempre a linguagem impessoal, mesmo que tenha conteúdo pessoal, tá? E aí, para terminar, alguém quer falar alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Já passou de meio-dia. Boa tarde. Já perdi a noção do tempo. Eu achei, talvez seja uma impressão minha, mas eu achei a linguagem impessoal um pouco parecida com a linguagem técnica.
Mas elas são parecidas mesmo. São parecidas, né? São só duas formas diferentes de classificar, mas as classificações são muito parecidas. Entendi. Você enxergou bem? Tá legal? Então, para concluir essa parte das classificações, a gente tem os registros, né? E eu falei para vocês que os registros dependem do contexto de comunicação que a gente tá. Por exemplo, eu estou aqui num registro formal. Eu tento ser informal às vezes, mas é um registro formal. Eu não posso falar palavrão, falar gíria, coisas assim, porque é uma aula, né? É uma situação de trabalho, eu tenho que ter uma certa compostura. Vamos ver aqui os exemplos. O registro formal é esse registro mais sério, é o registro jornalístico, o registro científico, o registro que tem essa preocupação de informar. Então, é um contexto monitorado, é um contexto em que as pessoas entendem que existe uma formalidade. O Bonner, por exemplo, apresentando o jornal, ele está usando o registro formal, ele está sendo super formal. Ele não é daquela forma quando ele chega em casa e vai falar com a esposa dele, né? Ele fala de uma outra forma. Então, ele adapta o registro dele ao ambiente, ao contexto em que ele está inserido. Então, vamos ler aqui o exemplo. É o mesmo dali de cima. Valorização de 14,15, a queda dos preços. Eu nem vou ler porque vocês já sabem. Vocês percebem aqui que tem uma formalidade, né? As pessoas estão marcando todos os plurais. Tá tudo escrito de acordo com a norma padrão. A formalidade tem a ver com isso. Formalidade tem a ver com escrever corretamente, que a gente vai falar no futuro que não existe isso de escrever correto ou incorreto. Existem as situações e os registros. Né? Então, o registro formal é o que vocês usam na redação, que é um registro que tem muito a ver com a norma padrão, com a correção gramatical, com uma seriedade. Já, por outro lado, o registro informal é o nosso registro familiar, quando a gente está falando com amigos, quando a gente está falando com um namorado, marido. É um registro que tem a ver com intimidade. E aí o exemplo que eu trouxe aqui é esse aqui, que é um registro informal muito carioca, né? Como se fossem dois caras, duas meninas, pode ser também, né? Porque a gente usa cara independente do gênero. Falando, qual é a cara? Tu vai brotar lá hoje? Hoje não, pô, tô cansadão. Óbvio que isso é informal, né? Óbvio que você for fazer uma redação, você não vai falar assim, você não vai escrever assim, né? Mas quando você tá com seus amigos, quando você tá com a sua família, você pode falar assim tranquilamente, né? E o importante é isso, vocês entenderem que existem formas linguísticas de produzir o texto de acordo com o contexto. Eu falo com vocês, aí eu vou sair para almoçar, eu falo com a minha mãe de outra forma, aí eu vou sair, vou fazer outra coisa, eu falo de outra forma. Eu estou adaptando o meu discurso de acordo com quem eu estou falando, tá? E aí, para finalizar, falando disso tudo de texto, conhecimento de mundo e tudo mais, o Enem cobra isso, né? Essa questão de repertório sociocultural, tudo que você estudou na sua formação. E é uma das coisas que eu sinto que no PVS é uma dificuldade. Foi até legal, eu não sei, depois me fala o nome de quem trouxe a sugestão dos livros. Trazer essa sugestão porque é muito legal vocês construírem esse repertório sociocultural se vocês ainda não têm um repertório tão amplo. Né? A leitura, os filmes, as músicas, o jornal, as revistas, tudo isso são formas de adquirir conhecimento de mundo e repertório sociocultural. E no Enem tem uma competência que avalia só isso, basicamente só isso. E aí, se você colocar no Enem um repertório sociocultural produtivo, que é justamente trazer esse conhecimento de mundo, uma ideia de outra área do conhecimento, trazer um conceito da biologia, da história, trazer um filme que você acha que tem a ver com o seu argumento, com o tema, você já garante 200 pontos, porque lá no manual de correção vem escrito assim, 200 pontos. Tema desenvolvido de forma consistente, apresentando repertório sociocultural produtivo e domínio do tipo dissertativo e argumentativo. Então percebam que 200 pontos já estão ali de uma forma bem importante, né, de você construir no mínimo um repertório sociocultural produtivo. Então deem muita atenção a isso. Às vezes vocês estão de bobeira na Netflix, no YouTube, enfim, vendo algum vídeo, vendo alguma série, algum filme, e vocês estão pensando, essa série não vai... tô só me distraindo. Mas às vezes vocês podem chegar aqui ou passar um tema de redação que tem super a ver com a série que vocês estavam assistindo. Não tenham medo de colocar, sabe? A gente vê aí, eu corrigi uma redação semana passada de uma aluna que estava falando sobre a Juliette. Era um tema falando sobre valorização da cultura brasileira. E ela usou a Juliette no Big Brother, a valorização da cultura nordestina como exemplo lá na argumentação. Da forma como ela argumentou, foi super produtiva, ela ganhou 200. Então não importa qual seja o repertório,
né? O importante é vocês saberem usar repertório. Eu amo a Beyoncé, sou fãzaça da Beyoncé. Se eu chegar numa redação do Enem, fizer o Enem junto com vocês, e cair alguma coisa que eu acho que tem a ver com a Beyoncé, eu posso chegar lá e colocar, sem problema nenhum. É a forma como eu coloco. Vocês podem colocar tudo, sobre qualquer coisa. Vocês podem botar Mr. Catra, vocês podem botar MC Kevin, podem botar Kevin, qualquer coisa. O importante é que esteja relacionado ao tema. Então, assim, ampliem ao máximo o conhecimento de mundo de vocês, busquem informações, leiam jornal, revista, hoje em dia é tudo virtual, né? Sigam essas páginas nas redes sociais de vocês, que é importante às vezes. Eu recomendo muito que vocês sigam a BBC, que é um jornal, né, que veio aqui para o Brasil, o É o País, porque são 2 jornais que têm muitos artigos opinativos, e certamente vai contribuir muito para a formação de vocês e para a forma como vocês enxergam potenciais temas, e vão enriquecendo, sabe? Vão buscando coisas e olhem para as coisas que vocês consomem com outro olhar, pensando, poxa, isso aqui de repente eu posso usar numa redação no futuro, né? E tudo mais. E aí, para finalizar, eu vou deixar uma sugestão de atividade, gente. Somos todos adultos aqui, eu estou sugerindo. Vocês não precisam me enviar, professor, eu fiz isso aqui. Até porque na apostila tem o gabarito no final do capítulo. Então vocês podem fazer e ir conferindo. É claro que se você chegar e copiar o que está escrito lá, você não está fazendo. Mas, de qualquer forma, vocês podem fazer e conferir no gabarito, tá? É o exercício 3 do capítulo 1. Ele está nas páginas 13 e 14, é um quadrinho que vocês vão ler textos, vão ler uns 5 textos, eu acho, e aí vão classificar de acordo com as classificações que a gente viu hoje, né? De linguagem verbal, não verbal, linguagem escrita, oral, enfim. E aí é bom para vocês começarem a exercitar. Ainda não estou passando redação, porque a gente está se conhecendo, a gente ainda está tentando criar um vínculo, um ritmo, então deixo essa sugestão de atividade para caso vocês queiram fazer. Sugestão, tá, gente? Não é obrigatório. Tá legal? Alguma dúvida? A gente cabe exatamente no horário. Alguma questão? Professor, eu tenho uma dúvida sobre as correções de redação. Eu tenho o costume de fazer uma redação por semana. Aí, como você falou que corrige entre 3 e 3 semanas, você prefere que eu mande apenas uma redação ou as 3 que... É melhor você mandar uma, porque todo mundo vai ter que mandar uma só, entendeu? Eu queria muito conseguir corrigir mais textos de vocês. Mas como... eu estava até conversando com um amigo ontem. É meio injusto, né? Porque o professor de redação, ele carrega um monte de trabalho e ele ganha o mesmo que os outros. E eu não tenho, como existem em outros lugares, né? Em cursinhos particulares, o PH e tal, um corretor para corrigir. Só corrigir os meus textos. Eu venho, dou as aulas e ele me ajuda a corrigir. Então, eu vou precisar fazer isso mais enxuto, deixar vocês fazendo uma redação a cada 3 semanas para eu conseguir dar conta de tudo. Tá legal? Tudo bem. Então, uma redação a cada 3 semanas e fazendo essa promessa que eu tô fazendo a vocês. Vou tentar corrigir da melhor forma possível, da forma mais detalhada para compensar essa única atividade a cada 3 semanas com qualidade. Eu acho que quanto mais qualidade, melhor. Porque não adianta vocês também me entregarem redações de, 2 em 2 semanas, uma a cada semana, e eu corrigir de qualquer jeito. Não acho que vale a pena. Tá? Então vamos deixar uma a cada 3 semanas e a gente vê, tá? Como é que vai ser o andamento. Porque é aquilo, se todo mundo que se inscreveu participar e fizer as redações, vai ficar muito pesado para mim. De repente, conforme as coisas vão andando, sempre tem uma desistência e tudo mais, eu espero muito que não tenha. Mas quando as coisas forem melhorando, algumas pessoas podem ir saindo e tal, eu posso aumentar essa frequência, especialmente mais perto do Enem, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim. Alguma outra dúvida? Não, pra mim tá tudo certo. Alguém mandou aqui, desculpa, quando vocês mandam no chat, eu não consigo ver, tá? Eu tô olhando aqui agora. Eu vou aqui ver. Yuri mandou... um texto pode ter um ou mais tipos de linguagem corretos? Como assim? A linguagem é avaliada de várias formas, né? Você viu que eu usei o mesmo texto de exemplo para todas as classificações, basicamente, que eu trouxe aqui. Então, acho que a resposta para a sua pergunta é sim, se eu entendi direito. Eu vou mandar esses slides para vocês, tá? Vocês vão ter acesso a todo o material. E acho que é isso, né?
alguma dúvida a mais? Vocês têm alguma pergunta? Também a gente tem o canal do WhatsApp, tá? Se vocês quiserem falar comigo. Com licença, professora. Tranquilo. Oi, Jonathan, pode falar. Essas slides, no caso, não foram feitas por você, né? Elas não estão inclusas na apostila. Não, mas eu vou mandar para vocês. Tá bom, obrigado, Pra professora. vocês ficar tranquilos. Alguém mais tem alguma pergunta? Pra gente poder almoçar? Não? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de ver 45 de vocês aqui. Vocês não têm noção. Tô alegre demais. Eu espero que o nosso ano letivo seja muito bom. Tá? Eu espero que vocês gostem das nossas aulas. Se vocês não gostarem, se vocês tiverem algum problema, venham falar comigo, tá? Antes de recorrer a outras instâncias, tentem dialogar sempre comigo, porque é importante a gente tentar resolver aqui, que é a nossa sala de aula. E qualquer problema, qualquer questão, eu tô lá no WhatsApp, tá? Durante a semana, para vocês. Vou mandar o arquivo para vocês. E é isso, gente. Até sábado que vem no WhatsApp especificamente, tá legal? Obrigada a todo mundo que tá elogiando aí a aula. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.